atividades. Então, é preciso solicitar, negociar e, de repente, a gente pode contribuir com outras ações de apoio, né, às demandas que os municípios vão apresentando para a gente. E quanto mais houver possibilidade de fazer isso no âmbito de um grupo que se constitui coeso, articulado, para a gente é muito mais significativo, né? Porque a certeza de que o debate ali está estabelecido, de que a ação ela será iniciada e ela será continuada, né? Porque um vai estar ali apoiando o outro, né? Então, acho que esse é um elemento importante da gente estar demarcando. Bom, eu recebi uma solicitação de participação no encontro para tratar sobre a questão do plano, né? E aí, mais especificamente, um diálogo voltado para o apoio aos municípios no processo de acompanhamento aos planos já elaborados, e discutir um pouco a política do pacto com municípios pela alfabetização, e aí a gente tem uma interface combinada. Bom, eu confesso que eu fiquei surpresa, eu digo, gente, eu pensei que era uma reunião menor, mas eu digo, não, então, que bom, fiquei surpresa alegre, né? Que bom que a gente vai poder dialogar com profissionais também que fazem parte da rede, enfim, né? Mas eu acho que é muito mais um diálogo, gente, uma conversa, do que uma exposição, uma apresentação apenas, né? Pode, por favor. Eu reuni muitas coisas aqui. Bom, essa é a situação dos municípios do Edu Carvalho no processo de elaboração do PME. O Rosário me passou, inclusive, no levantamento que foi feito, né, identificando a etapa em que se encontram os municípios no processo de elaboração e a ação também de conselho, quem tem conselho instituído e quem não tem. Eu vou pedir a ela para, se possível, me dar uma cópia, inclusive, desse material. Bom, e analisando aqui os dados dos municípios que fazem parte aqui do Vale, do Jiquiriçá, eu acho que esse se constitui um território, acho não, com certeza, né, Fernanda? Esse se constitui um território com uma concentração, com o maior número de municípios com planos municipais já elaborados. Então, vocês são um território onde tem o maior número de municípios com planos municipais já elaborados. Está ali, né? E outros muito, muito próximos de finalizar, como a própria Roseli pontuou, né? Então, nós temos Brejões, com lei sancionada, nós temos Elísio Medrado, nós temos Irajuba, Itaquara, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltina. Então, acho que isso é realmente motivo para a gente comemorar, né? Celebrar, comemorar, porque por muito tempo esta se constitui numa exigência. Então, desde 2007, com o Plano Municipal 2010, com o Plano Nacional de Educação 2010 não, Fernanda, 2000, o Nacional anterior a 2001, pois é. Então, desde a Lei 10.172, que institui o Plano Nacional 2001, nós temos ali uma exigência legal demarcada, que é os municípios, Estado e Distrito Federal terem os seus planos correspondentes, né? E muitos poucos municípios conseguiram elaborar o plano municipal, né? E muitos estados também não conseguiram elaborar os seus planos estaduais, né? Então, você vem aí agora com um processo de planejamento, de discussão, voltado para a elaboração de um plano nacional que foi instituído o ano passado, em junho do ano passado, e é um movimento agora muito forte de conscientização
das redes municipais e dos próprios estados de que esse instrumento de planejamento se constitui algo extremamente importante. Não dá mais para nós atuarmos no improviso. Não dá. É aquela velha historinha de Alice no País das Maravilhas, né? Muito conhecida de todos nós. Se não soubermos para onde queremos chegar, não saberemos os caminhos adequados a tomar. E é preciso considerar que nós vivemos na educação uma grande carência de recursos financeiros e recursos humanos, né? Então, a escassez de recursos exige que a gente, cada vez mais, planeje o nosso trabalho. Não dá para atuar no âmbito da educação sem instrumentos de planejamento. Então, o plano municipal se constitui num instrumento importantíssimo na definição de políticas educacionais para os municípios. Tá? Eu vou me reportar aqui para os municípios, porque esse é o nosso fórum de discussão, mas isso está posto também para o Estado. Né? O Estado da Bahia tinha um plano estadual elaborado, está no processo de elaboração e adequação do novo plano, né? Mas nós precisamos, de fato, assumir que este instrumento de planejamento precisa ser considerado não apenas no processo de cumprimento ou como um elemento que nós precisamos assegurar no cumprimento da lei, da exigência legal. Esse instrumento de planejamento, ele precisa ser efetivado, mas ele precisa fazer parte do dia a dia de cada uma das redes municipais, ele precisa ser elemento que orienta cada uma das ações e das políticas que a Secretaria adota, né, implementa, e ele precisa também ser do conhecimento e integrar a dinâmica dos projetos pedagógicos das unidades escolares. Se não for dentro deste formato, teremos planos elaborados, mas não teremos a mudança que desejamos ver construída. Né? Então, ter o plano é um elemento fundamental. Conseguir construir o plano com a participação da comunidade, como foi aqui demarcado em muitas das falas na abertura, é condição, inclusive, para que ele tenha legitimidade. Eu não tenho plano municipal legítimo se eu não tenho a participação da comunidade assegurada. E que comunidade é essa? É a comunidade toda. É a comunidade escolar e a comunidade local. Todos os sujeitos são convocados. Porque convite a gente aceita ou não. Mas no campo da educação, e está lá a Constituição determinando também, a educação é dever do Estado, né? E da sociedade como um todo, da família e da sociedade. Então, esta não é uma responsabilidade que nós, profissionais da educação, temos que assumir sozinhos. Então, a comunidade ela não pode ser convidada, ela tem que ser convocada, porque é responsabilidade da comunidade participar do processo de acompanhamento, de implementação de políticas e que se constituem em políticas que eu costumo dizer, políticas voltadas, sobretudo, para a proteção da criança, porque a educação é uma política que protege a criança de uma série de mazelas aí da sociedade. Então, todos precisam estar envolvidos nesse processo. E se eu tenho um plano que é construído apenas com os profissionais da rede, ele falta, né? Ele está em falta com esta participação da comunidade. Participar não é fácil, gente. Eu costumo também dizer, nós não nascemos sabendo participar. A gente aprende a participar. E esse é um processo que, inclusive, a escola tem que exercitar no dia a dia, né? Ouvindo o aluno, incluindo o aluno, né? E a participação, portanto, ela tem que se dar nas diversas dimensões da secretaria com a comunidade, com seus profissionais, da escola com a família, com a comunidade que se insere aquela escola, do gestor da escola, envolvendo no processo de discussão, de gestão, os profissionais que dali fazem parte, né? E do professor no processo de planejamento e acolhimento das demandas dos seus alunos para a organização do trabalho da sala de aula. Às vezes a gente cobra do outro, mas a gente precisa também
também incorporar estes princípios, o princípio da participação é um deles, na gestão do trabalho da sala de aula. E eu não posso, portanto, como professor, dar conta de planejar o trabalho sem entender, sem compreender, sem me aproximar de que necessidades são essas que o meu aluno, que a minha criança revela. E que aí eu preciso dar conta de atendê-las muito mais do que atender a um currículo que está posto. Né? Porque também é fato. Eu estive quando coordenadora pedagógica de uma unidade escolar, e era uma unidade exclusiva de ensino médio, porque eu sou da rede, né? Eu sou efetiva da rede estadual, ocupo no momento o cargo, mas sou servidora da rede de um tempinho. E na escola do ensino médio, os melhores professores, acho que vocês já ouviram um pouco dessa lógica, né? Os melhores professores, aqueles professores mais destacados, eles assumiam que série? Eles eram programados em que turma? Para atender que alunos? Do terceiro ano, não é isso? Professor, quando está muito bom, bota para o menino terceiro ano, porque o menino terceiro ano é o último ano, está saindo para o vestibular. Aí, quando eu estava atuando na coordenação, eu dizia assim: professor bom mesmo, ensina quem não sabe. Né? Professor bom mesmo é aquele que dá conta de incluir aquele que está excluído. Porque nós temos alunos com bons potenciais, e nós somos exemplos disso. Porque com todo o processo de exclusão, de negação que a escola realizou comigo e na minha trajetória, eu consegui vencer. E cheguei aqui, você chegou, e todos nós chegamos. Não é isso? Porque conseguimos remar contra essa maré. Então, aqueles que têm um potencial, uma condição, eles vão. Mas me doía muito ver na sala de aula do terceiro ano o professor dizer assim: não, aquele aluno que está ali na turma, que não tem condição de estar na turma do terceiro ano, eu não vou parar o meu conteúdo para dar conta dele, porque eu tenho aquela meia dúzia que está ali focado no vestibular. Gente, é exclusão. Não tem instituição mais violenta do que a escola. Porque nós temos a violência na escola e a violência da escola. E essa é uma marca da violência da escola. A escola é extremamente violenta, excludente, quando ela não cumpre com o calendário, quando ela não atende essa demanda dos alunos, quando ela não favorece exatamente a discussão de conhecimentos, de conteúdos que permitem o sujeito se emancipar, se tornar sujeito desse processo. A escola é uma instituição extremamente violenta. E a gente não consegue modificar essa realidade se nós não tivermos instrumentos de planejamento e deixar claro quais são as principais políticas que precisamos implementar para mudar esta realidade. E aí tem um conjunto de políticas necessárias. A política de formação de professores é uma delas. Né? Mas existem outras tantas que se constituem importantes. Então, acho que aqui no Vale do Jequiriçá nós temos muitas experiências a partilhar. Nós temos aqui uma possibilidade de mudança, de transformação no contexto deste território, demarcada exatamente por esse comprometimento, por esse compartilhamento que se configura na reunião dos dirigentes municipais, né? Porque eu tenho a possibilidade de errar muito menos quando eu sei que Zé, né, que já quebrou a cara mais adiante, que me sinaliza que o caminho pode ser outro. Né? Então, acho que essa reunião nos favorece nisso. Bom, nós temos ali em outros municípios daqui do Vale que já estão em processos de elaboração do diagnóstico, né? Comissões constituídas e construindo o diagnóstico, enfim. Então, tem um conjunto aí de municípios que já finalizaram essa etapa e outros que estão em processo que podem se apropriar dessa experiência da caminhada para ter o seu plano aí em junho elaborado. E um lembrete com relação ao prazo. O prazo está posto. O prazo